Pois, bom dia a todos. Este é um colóquio que nós organizamos com umas grandes escassez de meios, não é? Como agora também estamos habituados, e é uma experiência em que lançámos um call for papers. Uma série de pessoas propuseram as suas comunicações, foram selecionadas por nós um certo número delas. Parte delas são de colegas que deveriam vir do Brasil. Temos cá uma colega brasileira, mas não temos muita certeza de todos os colegas poderem vir ou virem, não é? Temos uma pessoa que não pode vir de certeza, mas isso já está excluído do programa na sua versão definitiva, que nós ontem mandámos para todas as pessoas inscritas e comunicantes. Portanto, sempre que houver uma falha de algum comunicante, o que nós pretendemos é utilizar esse espaço para debate, não é? Para conversar, para trocar impressões. Eu penso que os meus colegas estarão sintonizados com esta ideia, sempre estivemos, que é dar a este colóquio um caráter mais informal possível. Eu então, já agora que estou a ter o uso da palavra, apresento-me e apresento os meus colegas. Portanto, da esquerda para a direita da mesa, Gonçalo Leite Velho, do Instituto Politécnico de Tomar, é arqueólogo, mas é um arqueólogo como eu, um bocadinho especial, porque é muito interessado nestes problemas, digamos, da filosofia, se não é pretensão. Depois, dois colegas ao centro da mesa, que são membros do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, portanto, José Caselas e António Caselas. José Caselas já defendeu a sua tese do doutoramento na Universidade de Évora e António Caselas prepara-se para o fazer, ainda agora me disse. São pessoas, portanto, da área da filosofia, a quem, de facto, me compete também agradecer o facto de terem servido de ponte entre este interesse ou este desejo de fazer um colóquio sobre os ISEC, que pudéssemos refletir com diferentes pessoas, de uma forma mais aberta possível, e aqui a Faculdade de Letras de Lisboa, onde eu fui aluno, me licenciei em 72, que era a biblioteca, a antiga biblioteca, mas de facto fiz a minha carreira no Porto. Portanto, há ali naquela mesa à esquerda umas pagelazinhas, umas fichazinhas para quem queira fazer o favor de preencher, apenas com a indicação do nome e dos contactos, para termos uma ideia das pessoas que estiveram presentes. Nós fizemos a maior divulgação possível por todos os meios. É natural que haja algumas pessoas que venham tarde, que é um bocadinho à portuguesa, e também é natural que haja algumas falhas, isto é, que muitas pessoas ainda não tenham percebido o interesse dos ISEC. Mas, de qualquer maneira, é um primeiro começo de experiência sobre um autor controverso. Pronto, e sobre isso acho melhor calar-me, não é? Até porque faltam 2 minutos para começar. Não, o programa está previsto começar as comunicações às 9h30. Portanto, mais minuto, menos minuto, penso que podemos daqui a pouco iniciar os trabalhos. Sobre o ISEC, não é preciso grandes apresentações, porque há pessoas que o conhecem já de livros, outros dos mídia, etc. Devo dizer que é a primeira vez em Portugal que se faz um colóquio, um congresso de reflexão em torno deste autor. É um autor que está muito longe de ser consensual, mas que em termos contemporâneos interpela bastante a filosofia e outras áreas do saber. Daí que o colóquio tenha uma abrangência desde a filosofia política à filosofia propriamente dita, à psicanálise, etc. E, portanto, será um momento de reflexão e, sendo um dos primeiros momentos de reflexão sobre este autor, espero que haja aqui algum debate enriquecedor e que aproveitemos todos um pouco o espírito aqui do colóquio sobre o José, que é um indivíduo que suscita
ódios e amores, e portanto vamos ver como é que isto corre. Penso que será um momento de reflexão positivo. Vamos iniciar a primeira comunicação. A primeira comunicação é do António Caselas, sob o título Aporias e Transformações do Político em Xixé. E, portanto, vamos ouvir a primeira comunicação. Bom dia. A minha apresentação centra-se no pensamento político e na abordagem política, já que, como foi assinalado, o pensamento do Zizek abrange múltiplas áreas, desde o cinema, a neurociência, a música. Tem 2 extraordinários textos sobre o Wagner, por exemplo, mas não é tanto passear-me por essas áreas, mas centrar-me sobretudo na questão do político, na posição crítica em relação ao político, mas depois também a mostrar quais são as propostas para a superação desse desconstrutivismo do político e também poder aqui assinalar um ponto de vista que é também meu, que é crítico em relação à proposta de Zizek sobre a superação dessas insuficiências ideológicas, programáticas da noção de político. No início da sua autobiografia, Norberto Bobbio relembra o momento de viragem na sua vida em que a realidade, ou seja, a exterioridade de eventos maiores do que o indivíduo, lhe impôs a saída de uma certa letargia e confrontou-o com o apelo à participação na vida política. A agudização da perene opressão e a presença da exceção contemporânea fazem parte desses eventos maiores que no presente reatualizam esse apelo. Hoje já não verificamos a ocupação destruidora impulsionada pelo pesadelo nazi, mas a invasão intolerável com que a exceção contemporânea ameaça a vida e, por isso, retorna essa obrigação moral de resistir. O sacrifício da vida pessoal, que no passado atingiu muitos daqueles que decidiram empenhar-se na resistência, já não deve ser receado, já não deve inibir a participação, uma vez que essa mesma existência já se encontra ameaçada e, em alguns casos, singularmente perturbada. A consciência dessa perturbação não é apenas de alguns, e no dizer de Bobbio, sobretudo dos intelectuais, mas de vastos grupos populacionais, na fronteira da visão traumática do real, nos interstícios da relação entre a psicanálise e a política, no retorno da assombração ideológica das suas máscaras e vicissitudes e do seu instinto de sobrevivência, mantém-se esta urgência de pensar a comunidade por vir, uma necessidade absoluta que deve imiscuir-se entre o derrotismo e as hipóteses que procuram reinventar as velhas utopias. A atualização de uma visão do político que possa subsistir e impor-se não pode esgotar-se na criativa recuperação de pensadores que o percurso analítico e o pensamento crítico ameaçaram oferecer apenas à exibição pública do Museu da História. Não pode, por isso, limitar-se à criação ou apresentação de sugestões críticas onde se cruzam Freud e Lacan, Marx e o seu fantasma idealista, que é obviamente o Hegel. Nessa urgência de descobrir um caminho novo, mais do que apresentar uma proposta revolucionária que seduza e comprometa todos aqueles que resistem, importa assinalar um ponto de chegada que revela as vulnerabilidades de novas miragens e ficções políticas de um sistema global iníquo. Mesmo que o contributo de Zizek e de outros pensadores do real traumático se atenha à revelação dessa urgência, já terá valido a pena acompanhá-lo. O Sloveno, apesar da sua frenética projeção de voz
a repetição de piadas deve ser lido com atenção. O seu neodesconstrutivismo, para além da compulsão em inovar, contribui para afirmar a urgência da transformação do político e da política contemporânea. E é sobre as virtudes e limitações desse contributo de que nos ocupamos nesta abordagem. A exceção contemporânea e a consequente degradação das democracias avançadas parece desmentir a astúcia de um sistema globalizado e fragmentado que tem conseguido proteger-se dos seus objetores. As coreografias disseminadas do capital globalizado atingiram um inesperado limiar. Revelam-se agora sem máscaras. Confiam, por isso, na sua capacidade para inverter as projeções a seu favor, apesar da gravidade da crise. A astúcia, que consiste em esconder-se da sua própria sombra, desmentindo a tendência para a desregulação, já não produz os efeitos esperados. A confiança no poder da apropriação dos dissidentes por parte daqueles que verdadeiramente governam também se enfraqueceu. A arrogância e a afirmação da literalidade da exceção, da revelação sem marcas, das grandes elaborações ficcionais do poder de dominação e submissão arbitrária daqueles que se encontram mais distantes da universalidade política e da esfera do poder, afastados por isso da posse do comando governativo, é iniludível. Porventura, a ilusão mais perigosa e simultaneamente sedutora consiste em induzir ou propiciar a rejeição da justa e indispensável reivindicação de organização política para os movimentos de protesto e revolta social. Essa constitui a verdadeira astúcia do governo do mundo. Não as recorrentemente denunciadas marcas dos mecanismos tradicionais da sua sobrevivência e teimosa perpetuação. Dar forma política à consciência globalizada da urgência de transformação do real social é precisamente o objetivo essencial do pensamento político de Zizek, que assinala-o sem subterfúgios. A pretensa despolitização é, assim, uma ameaça real para aqueles que assumem claramente a revolta e requerem a transformação, participando em diferentes níveis e graus de empenho em ações politicamente relevantes. A tarefa de repolitização, e é um termo que o Zizek emprega muitas vezes, o confronto com instituições que se disseminaram e escaparam a qualquer possibilidade de controle efetivo, não poderá confinar-se ao universo ocidental ou à Europa. Perante a iniquidade global, negadora daquilo que Zizek considera a dimensão eminentemente política da universalidade, só uma transformação igualmente globalizada que possa emergir da capacidade de organização assumidamente política será eficaz. Mas saber concretamente e sem engodos ou fantasias de que forma se poderá atualizar, de que forma se poderá pôr em ato, é uma dificuldade que não pode ser escamoteada. A pronta denúncia de pertença às democracias não autoriza o apelo a populismos e autoritarismos regimentais. O confronto com o Ocidente e com os seus representantes desgastados pela continuada negatividade não é, por si só, um critério isento. Pensar o político impõe a necessidade de pensar a negatividade e a cidadania passiva, ou, de forma mais drástica, a perversão dos regimes democráticos pela permanência e radicalidade da exceção. É por isso questionável a ideia dessa anulação, sugerida pelo filósofo italiano Giorgio Agamben num curto artigo sobre os danos que a obsessão securitária produz nas sociedades democráticas, as limitações e brechas dos regimes democráticos, hoje já abertamente questionados, sem o medo da assombração totalitária, não induzem necessariamente à recusa da sua plena integração no fenómeno político. Pelo contrário, o sentido profundamente político dessas falhas, e mesmo a infeliz expectativa do colapso das democracias avançadas, deve ser devidamente ponderada no debate contemporâneo. E esse facto permite questionar a clássica separação entre o domínio privado e aquele onde a ação política é elevada à categoria superior do governo da polis.